Obrigada, amada. Podem se assentar. Vocês também, senão, né, vão cansar um pouco. Não é 2 minutos só de pregação, né? Eu quero dizer que eu já estou me sentindo em casa. Vou dar uma dica aqui para vocês. Geralmente, a gente chega um pouquinho mais cedo, passa para ir no banheiro, você já sente a vontade. O banheiro feminino é assim, você pode estar dentro do banheiro, quem está lá fora, o de dentro conversa lá fora. Homem não, entra, muda e sai calado. Mulher não, bate papo, conhece, conversa. Então já conversei com a pastora Luísa, esposa do pastor Kleber, obrigada pela oportunidade, obrigada igreja pela oportunidade. Já conversei com a pastora Cláudia, com a diaconisa, foi a primeira que me recebeu ali, acho que é Cássia. Marta, isso mesmo. Então a gente já começou a bater um papo. Falei, gente, já estou à vontade. Casa de Deus é assim, a gente já fica à vontade, sabe? Porque a gente tem que ter isso mesmo, esse relacionamento, essa coisa gostosa. Gente, se eu chegasse aqui, me dá a palavra 3 horas da tarde. É muita dependência do Espírito Santo de Deus. A gente tem que depender mesmo. Mas se a gente não chegar aqui, a gente não é animador de palco de forma alguma. Somos profetas atalaias do Senhor Jesus para entregar seriamente a palavra de Deus. Isso é super importante. Mas a gente tem intimidade, não é verdade? Eu tenho intimidade com meu marido, minha filha, minha mãe, meus irmãos, os irmãos da minha igreja, que é a família de Deus, mas aqui eu estou encontrando outra família de Deus, tem que ter intimidade. Já tem que, né, se soltar, conversar, ficar mais à vontade. E é assim que eu faço lá no coaching. Eu vou cantar. O pastor Kleber lá, uma maiada. Eu falei, gente, por que não escolhe outro? Por que tem que ser eu? Mas eles falaram, eu sei, pastor Gavá, quer saber? Deus chamou, é todo mundo. Então hoje eu sou líder lá pela graça, unicamente pela graça de Deus. E somente para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui para aprender juntos, amém? Olha, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a glória dEle. Então, é isso que tem que acontecer. Eu tenho que ser um bom exemplo, mas quem que eu gostaria que vocês vissem aqui é a palavra de Deus falando através do Espírito Santo de Deus. Amém? Mais uma vez, nós vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Deus de amor, Deus de bondade, que delícia estarmos aqui a favor do Teu reino. Ó Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque nos reunimos aqui, outras igrejas participando, igrejas locais, mas igreja sou eu e aquele que é salvo por Cristo Jesus, do qual Cristo é o cabeça. Senhor, eu estou na Tua total dependência, total. Senhor, se eu me abandonar um pouquinho, o povo vai embora. E eu não quero pregar heresia, eu não quero, ó Deus de amor, ensinar aquilo que o Senhor não disse que é para falar. Eu quero ser conduzida pelo Senhor e eu dependo totalmente do Espírito Santo, porque eu não convenço ninguém a nada. Eu estava perdida. Obrigada pelo Teu Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que ilumina. Ó Deus de amor, é Ele que inspira, é Ele quem aviva. E nós pedimos, Senhor, mais uma vez nós rogamos que isso aconteça no coração de cada um que estiver ouvindo ou me assistindo, ou cultuando conosco ao Senhor, porque o culto é te elogiar, é prostrar os teus pés, é te exaltar, por isso tem que ser feito com tremor e temor. E ó Deus, que possamos estar aqui tementes diante do Senhor. O Senhor nos chama de amigos, mas o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único Salvador, por isso nos prostramos e te adoramos. Conduza-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, esse negócio de entregar a palavra no horário, eu procuro fazer isso, né? Eu devia tocar um chofar também, não, faltam 10 minutos, chofar. Aí eu falei, opa, mas eu vou tentar não extrapolar, tá? De acordo com a palavra. Nossa, ela falou extrapolar, tô vendo esse negócio, vai demorar. Gente, não vai. Eu espero que você introjete a palavra que nós vamos ler. Se você sair só com a leitura,
já se sente, olha, o Espírito Santo falar só com a leitura bíblica, já se sente assim, nossa, aprendi, porque é a palavra que ensina. Pastor Kleber, você me dá licença? Não aguenta esse negócio, me dá licença. Eu falei, ai meu Deus, agora tô até quando a gente que é pastora, né? Que um pastor pede, dá licença. Eu falei, oh meu Deus, tem miséria, não deixa eu falar besteira. Eu falo assim lá na minha igreja: duvidem de mim, duvidem dos pastores, dos mestres de faculdade, duvidem do Papa, duvidem que nós erramos, somos meros mortais, mas a palavra de Deus não erra. Nós não erramos propositalmente, alguns sim, alguns líderes sim, para enganar o povo, nós não. Então, nós honramos pastor Clébio, porque só de eu conhecer a pastora Daniela, eu falei, seu pastor deve ser bom. Porque para a honra e glória do Senhor, ela é uma bênção. Então, pastora, que hora que vai ler o texto bíblico? Então, abra a sua Bíblia ou liga. Quero até explicar que é ligar por quê? Se a gente não pudesse ligar e ler o texto bíblico no celular, a gente tinha que ressuscitar os papiros e tinha que saber hebraico, aramaico e grego. Se é só aquele original que a gente pode ler. Se eu tenho a Bíblia aqui, quem nos dera a gente tivesse aqui e falar de cor. Ouviu, igreja? Então eu posso ligar. Vai ser muito bom o dia que eu não precisar ligar, porque eu sei de cor. Esse dia não vai chegar, Jesus vai voltar antes, que nós não vamos saber de cor a Bíblia toda. E se houver uma perseguição, já comece a decorar a Bíblia. Ok? Pelo menos o Evangelho de Marcos, que fala muito de Jesus, palavras simples, e aí você vai poder continuar evangelizando. Amém? Então, abra ou leia a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 20. Vocês se importam de abrir para mim? Obrigada, viu? Gente, tudo de lindo isso. Lá na igreja a gente faz também, eu mando 50 textos. Quando eu fazia seminário, eu tinha assim... Obrigada, meu querido. Quando eu fazia seminário, contar um pedacinho. Gente, eu era a única mulher no seminário, ninguém merecia. Eu era solteiro, o negócio era bom, porque de uma certa forma tinha uma facilidade maior. Acabou que meu marido nem foi lá do seminarista. Mas enfim, e ainda no presbiteriano, gente. Então, amo meus irmãos presbiterianos. Então, o que acontece? Eram 3 pastores, aquele tanto de homem pastor, e eu lá pregando em teste. O negócio é uma coisa, a gente fica vermelho, amarelo, azul, enfim. Mas o Senhor deu graça, e aí eu consegui fazer. Mas eles falaram, você é muito bíblica. Das 5 exposições que eu fiz, gente, 5 vezes passar por isso, o negócio é feio. Quando eu ia para a praia, eu voltava assim, oh Deus, não podia acabar isso aqui, essas férias estão tão boas, porque eu sei que eu tenho um sermão expositivo para entregar. E aí, eu tremia, mas o Senhor dava graça. E o que a gente vai vir aqui é justamente saber que você não precisa ter 4 seminários como eu, e que ele cresça ou diminua, para você ter paixão pelas almas perdidas. Então, eu fiz 4 para me preparar. Nós aqui, temos que preparar muito, sim. É rebanho. Nós temos que ganhar almas, mas o rebanho principalmente, né? Então, vamos lá para o texto bíblico de Mateus 5, de 1 a 20. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Eu vou ler na versão NVI, gente. Vou repetir. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele.
e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Glória a Deus. Queridos, além do evangelista Marcos, Mateus e Lucas também registraram essa história. Isso aqui é um caso de possessão demoníaca. Qualquer pessoa, pode ficar opressa por uma situação, pode ficar opressa por uma angústia, pode ficar opressa por uma tentação. Mas a pessoa salva por Cristo Jesus não pode ficar possessa pelo demônio, já que o Espírito Santo de Deus habita dentro dela e diz assim: eu mando aqui. Cristão não pode ficar possesso pelo demônio. Opresso por causa de que uma opressão, uma situação está oprimindo, é até natural, mas possesso não. Só aquele que não tem Salvador, Jesus Cristo como Salvador, que não teve encontro com Deus, que não teve um arrependimento e não teve fé em Cristo, esse sim, essa pessoa está perdida. E nós precisamos ter paixão pelos perdidos. Eles podem estar até cheios de demônios. O Deus deles não é o Deus daquele que serve ao Senhor, que teve um encontro real com Deus. Aqui, o caso era do endemoniado de Gerasa, capital da região dos Gadarenos, um território predominantemente habitado por gentios. E nós sabemos que os gentios são aqueles que não são judeus. E, nesse caso aqui, nós lemos no Evangelho de Marcos. Mas o evangelista Mateus, nós fizermos um estudo mais profundo, ele falava de 2 endemoniados. Apenas Marcos e Lucas falam de um endemoniado, talvez para enfatizar aquele que adiantou-se para falar com Jesus. E é nele também que nós vamos nos ater. É desse endemoniado que nós iremos falar. Como que era a vida dele? Tal homem, ele vivia nu.
Ele habitava em cavernas, e nas cavernas haviam túmulos naquela época. Era muito comum que os cemitérios eram em muitas cavernas naquela época. E segundo Lucas, muitas vezes aquele endemoniado era levado pelo demônio para lugares desérticos e solitários. Mesmo quando ele tinha os pés e as mãos acorrentadas e era levado aos cuidados dos guardas, ele quebrava todas as correntes, tamanha era a força sobre-humana do qual aquele homem era possuído. Fato que levava as pessoas a ficarem longe deles. Não existia alguém que tivesse tamanha paixão por ele que se aproximasse dele. Não, todos passavam longe. Ninguém queria aproximar daquela pessoa. Acorrentado, mesmo que as pessoas fizessem o possível para que ele ficasse preso, porque ele era violento, acorrentá-lo era uma tentativa humana ineficaz. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Mas a verdadeira prisão, a verdadeira corrente daquele homem era espiritual. Nós temos que olhar para todas as pessoas que não têm Jesus como uma pessoa acorrentada, aprisionada por Satanás. Nós não podemos apenas ver. Quando eu vou comprar uma carne e vejo o açougueiro, ele não pode ser apenas um açougueiro se eu o conheço e sei que ele não tem Jesus. Ele é uma pessoa acorrentada. O caixa daquele açougue, se eu conheço, compro sempre lá e converso, sei que aquela pessoa não tem Jesus, eu não posso ver apenas como o caixa do açougue, mas como uma pessoa que está aprisionada por Satanás. Então, todas as pessoas que não têm Jesus, nós temos que entender assim, acorrentada espiritualmente. Efésios 2, versículos 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem não segue a Jesus, quem não é obediente a Jesus, e se tem uma pessoa que diz que é cristã e não é obediente a Jesus, ele tem que ver se ele realmente é seguidor de Cristo, liberto por ele, ou se ele ainda é um acorrentado. Opa! Aquele homem, ele era tão atribulado que de dia e de noite ele se autoflagelava, ele se cortava, ele corria entre as colinas, cortando-se com pedras e gritando, procurando alívio. E só Jesus poderia libertá-lo. Só Jesus pode salvar o médico que não tem Jesus, a enfermeira, a faxineira, o desempregado, o empresário, o meu familiar que não tem Jesus. Só Jesus poderia libertá-lo e dar vida em abundância. Fazer resgatar na vida daquele endemoniado Gerasa o propósito inicial de Deus quando criou o homem. Já Satanás, ele tem outro propósito. Satanás, ele tem o propósito de atormentar. Satanás tem o propósito de tirar a paz. Satanás, ele tem o propósito de destruir no ser humano a imagem e semelhança de Deus pela qual ele foi construído desde o início, através do próprio Deus, o Criador de todo ser humano. Todas as pessoas, sem exceção, têm a imagem e semelhança de Deus, por ser humano. Mas aquela imagem inicial, aquele propósito primeiro que Deus tinha, o inimigo está tentando roubar, aprisionando e acorrentando as pessoas. Nós conhecemos bastante o texto de João 10:10, quando Jesus assim, o ladrão
provavelmente perfigurando Satanás, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E isso é o que Jesus fez. Olha, ainda tem gente que glorifica o que Jesus veio fazer, que é dar vida em abundância. Aleluia! Eu tenho que glorificar mesmo, porque antes eu era acorrentada, antes eu estava preso, conheci Jesus, tenho vida em abundância, não sou morta mais, não estou morta nos meus pecados e delitos, morto não se dá vida, só Jesus que pode dar. Aquele endemoniado, ele vai então para Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo ser Jesus o juiz divino que tem a sentença na mão. E ele então grita: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Até o diabo reconhece a autoridade divina de Cristo. Até o diabo se prostra. Vou abrir aqui um parênteses. Eu preguei esses dias lá na igreja que nós estamos clamando por um avivamento. Amém? Você quer um avivamento? Amém. Amém? Quer ou não quer? Quer? Levante a mão assim: eu quero um avivamento na minha vida, na minha família, na igreja. Amém. Então, não vou sair da mensagem, é só um parênteses. Abro, depois eu fecho. Se nós queremos avivamento, nós podemos celebrar no culto. Nós podemos cantar, com cânticos alegres, como diz o Salmo 100, mas se eu quero avivamento, eu preciso me prostrar. Nunca se ouve na história avivamento porque as pessoas estavam celebrando, mas porque estavam arrependidas, chorando, prostrando. E não é só dentro de igreja não, se você resume o seu momento de oração no culto, como assim? 30 minutos de louvor. 30, 40 minutos, pelo menos lá na igreja, a gente prioriza a pregação, eu creio que aqui também. 30, 40 minutos pregação. Os avisos que são importantes. Momento de oração, se a gente tem 10, 15 minutos, quando tem, o povo fala: nossa, igreja ora pouco, não é hora não. Eu não, eu sou igreja do Senhor, eu tenho meu momento com Deus e me prostro diante dele. Quer avivamento? Proste-se diante de Deus, ajoelha, beije o filho, como diz o Salmo 2. Beija a mão não, beija os pés, porque beijar a mão, a gente faz assim na oração. Ainda tem parte nossa em pé. Beijar o filho é beijar os pés. Quer avivamento? Prostre-se diante de Deus. Fecha parênteses. O diabo prostrou-se aos pés de Jesus. Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Esse tem sido o nosso culto? Agora é que eu fecho parênteses. Então, aquele homem endemoniado prostrou-se aos pés de Jesus. E os demônios falaram: o que temos em comum, Jesus, Filho de Deus? O pedido a Jesus de que não os atormentassem revelava o medo que eles tinham de ser lançado antes do devido tempo, como descreve o mesmo texto em Mateus 8, para o abismo. Eles pediram aquilo: não me atormente, Jesus, Filho de Deus. Eles estavam falando aquilo para que Jesus não enviasse-os antes do devido tempo, no lugar de tormentos, no lugar de castigo eternos, reservado para o diabo e seus anjos. Foi por isso que eles falaram isso. Eu estou tentando trazer uma mensagem expositiva para que vocês consigam entender o que estava se passando ali naquele momento. Então, Jesus pergunta ao homem: qual é o seu nome? Mas quem responde é o demônio.
mostrando que ele detinha o poder sobre a vida daquela pessoa. A resposta foi: meu nome é Legião, porque somos muitos. Naquela época, Roma dominava. E uma legião romana consistia de 6.000 soldados. E quando aquele homem falou, o meu nome, aquele homem não, o endemoniado respondeu por ele, é Legião, porque somos muitos. Talvez ele estava querendo dizer que eles eram muitos demônios dentro de uma pessoa só. E a Bíblia até especificou que eram ali 2.000. Estes, então, imploram a Jesus que os mandasse para uma grande manada de porcos que estavam pastando numa colina ali próximo. Jesus assim o permitiu. E o texto relata: a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Essa reação pode ter sido motivada pelo medo de haver mais perdas. Os donos da manada, se fossem judeus, eles dirigiam um comércio ilegal. Porque, segundo Deuteronômio 14:8, comer carne era proibido porque ela era considerada imunda. Mas, se os donos da manada fossem gentios, eles também insultavam a religião dominante da época. Em ambos os casos da época, não. Nacional, porque também era um território judeu. Mas em ambos os casos, Jesus, ele teria permissão de fazer isso naturalmente. De mandar para onde ele quisesse, porque ele é Deus, Rei, e tem o domínio de todas as coisas. Mas não foi por causa dos donos, sendo eles judeus, sendo eles gentios. Os evangelistas dizem que suplicar para Jesus sair do território deles foi uma voz, diz o texto bíblico, de todo o povo da região dos Gerazenos. Todo o povo, numa só voz, falou com Jesus: sai daqui. Sabe de que tipo é? Do tipo, tá bom, mas tá ruim. Sabe? Às vezes as pessoas, elas se acomodam com a desgraça. Desgraça não é um palavrão. Desgraça significa sem a graça de Deus. Pode procurar no dicionário. Então, as pessoas acomodam com a miséria do outro, com o aprisionamento do outro, seja em casa, seja no trabalho, seja na vizinhança. Você pode deixar do jeito que você está. Sai daqui, Jesus. Nós não queremos você aqui. Você está liberto? Quer não? Nós não queremos, não. Está muito bom do jeito que está. A gente nem passa perto dele. Deixa ele lá, aprisionado, acorrentado, violento, gritando, se cortando, sofrendo. Eu quero minha vida. Comigo está bem? Então eu quero passar de longe. Sai daqui, Jesus. Ali eles estavam pedindo para Jesus sair. Talvez com temor. A Bíblia diz que eles tiveram medo. Talvez não por causa do financeiro, mas por causa do poder de Deus, que para eles era incompreensível. Nós acreditamos que todo mundo sabe de Jesus. Gente, se eles não forem iluminados pelo Espírito Santo, para eles o poder de Jesus é incompreensível. Mas para que eles sejam iluminados pelo Espírito Santo, eles precisam ouvir a pregação do Evangelho. E o pastor Clébio e a pastora Luísa, pastora Daniela, todos os diáconos e líderes, eles não podem estar em todas as casas dessa região.
Entenderam? Eles não podem estar em todas as casas de pessoas acorrentadas e aprisionadas. Tem gente acorrentada na sua casa? Precisa chamar o pastor Kleber, não. Se você é salvo por Cristo Jesus, você tem a autoridade de Jesus dentro de você. É seu vizinho? Está endemoniado? É só falar o nome de Jesus, meu querido. E para alguns a gente tem que jejuar e orar. Eu não dependo. Eu sou pastora, não posso falar. Eu vou te falar, tem umas doninhas lá na igreja, o pastor está orando mais do que eu, se não tomar cuidado. As irmãs fogo puro. Então, eu falo umas assim para não ficar feio para mim. Mas, não é. Nós temos autoridade pastoral, sim, para conduzir um rebanho. Mas é esse rebanho que tem que dar cria. E nós também, porque somos ovelhas de Cristo Jesus. Amém? Amém. Fica a dica. O que acontece? Por que aquele povo estava com medo? Porque eles viram naquele homem uma metamorfose. Uma mudança completa de forma, de estrutura, de hábitos, ocorrida na vida de uma pessoa que estava endemoniada de uma legião de 2.000 demônios. Eu ficaria muito feliz se eu conseguisse ter 1.000 pessoas dentro da minha igreja. Só aquele homem tinha 2.000 demônios. Eu não sei aqui, mas nos últimos tempos, minha igreja que ia para 120 está passando para 80. Eu sei que é geral, pastor, porque eu estou conversando com tanto. Só aquele homem tinha 2.000 demônios dentro dele. Então, quando aquelas pessoas viram aquele homem, antes gritando, correndo, nu, se autoflagelando, violento como um animal feroz, mas agora, como diz o texto, assentado aos pés de Jesus, calmo, vestido, não apenas de roupa, mas de dignidade. Viram aquele homem em perfeito juízo. Isto é metanoia, mudança de mente, em perfeito juízo, constratando todos os seus antigos hábitos. Quando eles viram isso, eles ficaram assustados. De Jesus, aquele homem agora transformado, não recebeu promessa de riqueza. Jesus não falou assim: agora que você teve encontro comigo, você vai ter riqueza. Inclusive, se você trouxer dinheiro para a fogueira santa, oh, gente, desculpa, foi mal. Se você trouxer dinheiro, você vai receber. Jesus não falou isso. Jesus não falou com ele que depois que ele tivesse o encontro com ele, que ele ia se casar. Jesus não falou isso. Olha, você estava endemoniado e você ficou sozinho esse tempo inteiro. Agora que você teve encontro comigo, é garantia, casamento. Nada disso, Jesus não falou isso. Homem e mulher não dá garantia de felicidade, só Jesus. Todos querem se casar. E não são só as mulheres não, viu, bonitas? Os homens também. E coitado daquele que não se casa, fica um perdido entre as colinas. Meu marido dá graças a Deus que me conheceu. E eu dou graças a Deus que ele me suporta. É uma coisa com a outra. Afinal de contas, somos uma só carne. Se eu falar mal dele, eu estou falando mal da minha escolha. Então, voltando aqui ao assunto, Jesus também não prometeu que ele ia ser isento de rejeição. Jesus não prometeu que ele seria isento de rejeição. A família dele não estava com ele nas cavernas. E Jesus não falou: agora que você teve encontro comigo, todos os seus familiares vão te aceitar, vão te amar, quem não te queria agora quer. Não. Jesus não prometeu isso. Jesus já tinha falado, lembram? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses fatores que eu citei aqui têm sido casos de apostasia de muitos. Muitos estão se desviando por isso, porque acham assim: recebeu Jesus, todos os seus problemas acabaram. Isso é tabajara. Eu tenho 51 anos, gente, então eu cito algumas coisas lá daqueles tempos. Pensa bem. Então, adoro quando fala que eu não pareço.
que eu tenho 51, amo, mas também não nego a minha idade. Mas voltando, porque aqui é muito sério, muita gente se desvia porque não alcança o seu desejo pessoal. Gente, não tem coisa melhor. Mesmo se eu estiver doente, mesmo se eu estiver morrendo, pobre, endividada, mas se eu tenho Jesus, filho, eu vou a lugar melhor do que aquele que tem tudo, mas não tem nada, porque Jesus é tudo. O que Jesus fez na vida daquele homem, quando aquele homem teve um encontro com ele, foi libertação. Foi salvação, é o que Jesus faz na vida do pecador oprimido. É isso que Jesus faz. Aquela pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe libertação. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, não era eu era solteira, agora eu sou casado, eu não tinha filho e agora tenho, não, coisas espirituais. É perdão de pecados, é livramento de inferno, da prisão e acorrentamento do diabo. É isso que nós temos. O diabo não tem mais poder sobre nós, porque Cristo está dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aquele homem, agora liberto, grato a Jesus por tamanho feito, deseja segui-lo. Mas Jesus não o deixa. Ao invés disso, Jesus o comissiona a fazer algo muito maior. Marcos 5,19 diz: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Ser missionário para Cristo em uma região onde ele era tão conhecido e tão temido, era assim um chamado muito mais nobre do que entrar no barquinho, e com certeza no barquinho com Jesus pode vir a tempestade que for, você está de boa. Era muito mais confortável para ele, mas Jesus não queria conforto para ele. O problema é que a gente quer assim, eu só vou fazer visita se tiver dinheiro para o Uber. Se a igreja pagar para mim, eu visito. Ah, não. Só se for no horário que eu quiser que eu vou pregar o evangelho. Se não for me favorável, eu não vou. Ai, pastor, eu nasci no lar evangélico. Como não ter saudade do cristianismo antigo? É por isso que a gente tem que orar para trazer um avivamento mesmo. Continuando aqui. Seria mais nobre aquele homem evangelizar, a começar da família, porque tem evangelista que nunca viu. O único lugar que ele não evangeliza é dentro da própria casa. E também os da casa vão falar como ele é, né? Aí ele não vai ter moral também. Nó, Deus, só está me dando umas novas, está fora do script aqui. Mas volta, é o Espírito Santo quem conduz. Então, o que acontece? Aquele homem grato, como servo do Senhor, ele imediatamente obedeceu a Jesus. E ele ainda fez muito mais, ele foi além. Ele cumpriu a ordem missionária de falar as maravilhas do Senhor, de proclamar as maravilhas do Senhor numa região de 10 cidades, chamada Decápolis. Decápolis não era uma cidade, era uma região com 10 cidades. Foi isso que aquele homem fez. E qual foi o resultado disso? A Bíblia diz: quem sabia quem ele era, quem viu que ele ficou, depois do encontro com Jesus, ficou maravilhado. O Evangelho maravilha as pessoas. Essa obra não é nem nossa, é do Espírito Santo. A nossa obra é: como ouvirão se não há quem pregue? A nossa obra é ter amor e evangelizar. Pessoas maravilhosas pela obra divina e poderosa de Cristo. Hoje, quantas pessoas estão acorrentadas?
Quantas pessoas estão aprisionadas pelo demônio e pelos seus próprios fantasmas, pelos seus próprios demônios, desequilibradas, em pecado, até aquelas religiosas que para só podia ser crente. Nossa, olha que gracinha aquela época. Podia mesmo, porque se for ser só boa obra, vai para o inferno também. Qualquer pessoa que não tem Jesus está acorrentada. E nós, hoje, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos feito? Perdão, gente, o português. O que nós temos feito? Ser luz de Cristo no meio das trevas? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aí quando a gente segue a Jesus, ele fala assim, olha como ele é lindo. Vocês são a luz do mundo. Não seja a luz do mundo escondida na candeia. Lá embaixo, ninguém vai ver. Seja luz nas trevas. Apareça, dê testemunho. Fale do que Jesus fez por você. Não tenha medo. Mas eu vou encontrar um tanto de endemoniado. Então a Bíblia tem resposta. Segundo aos Coríntios 10, 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não são humanas, as armas não, mas nós somos o vaso. Jesus disse assim: se pois o Filho, tratando-se dele mesmo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que eu quero dizer para vocês, com essa visão celular, que é uma visão que foi já mal interpretada e colocada em algumas igrejas ao ponto das pessoas tornarem como escudo. Na minha igreja, lá, a Igreja Batista Peniel El Shaddai. Essa visão hoje, já reformulada, transformada, nada menos é do que falar de Jesus em tudo quanto é lugar, inclusive na minha casa. Eu abro meu pequeno apartamento popular, com a minha salinha super pequena, e daí, se encher, glória a Deus, põe gente no chão. Eu abro, porque se eu chamo meu vizinho para ir para a igreja, ele não vai. Se eu chego para ele, sou pastora Gláucia Lisboa Costa, da Igreja Batista Peniel El Shaddai, vamos à igreja? Não vai. Mas se eu falar, só Gláucia, sua vizinha, a gente tem um encontro aqui na minha casa. A gente vai, nesse encontro, a gente se conhece, a gente vai falando um pouco mais de mim. Você vai me ver de chinelo, a gente vai abrir geladeira, vai tomar um lanchinho depois, a gente vai ler a palavra de Deus, para Deus nos orientar, vamos orar por você, nós vamos orar uns pelos outros. É uma coisa que, como que aquela pessoa não vai à minha casa? Ela pode não ir à igreja, mas ela vai à minha casa. E depois, como também não basta evangelizar, eu tenho que discipular, ela vai acabar indo para a igreja, ser batizada, e ela entende que isso é apenas um local estrutural, igreja local, mas que ela também se tornou igreja em Cristo. O que eu quero terminar falando o seguinte: às vezes nós achamos que nós precisamos ir para um seminário teológico, e é importante quem puder fazê-lo, é muito bom. Como eu falei com vocês, eu já estudei em 4 seminários, eu vou só contar um pouquinho da minha experiência, e ainda não sei quase nada, o Senhor que tem graça de mim. Eu estudei no Presbiteriano 5 anos, eu estudei integralização 2 anos e meio, já até me esqueci, era 2 ou 2,5 no Metodista para integralizar. Eu estudei no Bíblico Mineiro 3 anos também, que era em denominacional. E como eu gosto muito de estudar a palavra, eu abri na minha igreja por um tempo um seminário para que as pessoas estudassem a palavra de Deus. Inclusive eu falo com a minha igreja até hoje: duvidem de mim, sejam como os cristãos bereanos, vejam o que a Bíblia está dizendo. E também dei aula de grego inicial.
Vocês acham que eu sou poderosa? Gente, até hoje tem vezes que eu falo errado. Morro de vergonha. Meu inglês, então, tupiniquim. Minha filha, 13 anos, nem faz inglês. Quando ela fala uma coisa comigo, eu tento falar, mãe, que isso? Nossa, que isso, mãe? Fica calada. Quando eu falo assim, I'm sorry, mãe, não é assim. Eu, não, misericórdia, você está me intimidando. O que eu quero dizer para você é que você não precisa disso para falar de Jesus. Senão aquele endemoniado tinha que passar pelo seminário lá da igreja. Olha, se você estiver vivo, você vai fazer o seminário e aí você vai pregar o evangelho. Entenderam? Você só pode pregar o evangelho depois que você fazer a classe de batismo. É importante isso tudo. Mas a pessoa tem Jesus, deixa ela falar do que Jesus fez na vida dela. Na verdade, o novo convertido tem que matar a gente de vergonha. Porque é a gente que tem que estar fazendo isso há muito tempo. Mas teve um entendimento errado. Por um tempo a gente achava que era só o pastor que tinha que sair para pregar. É o interesse dele, dos diáconos dele. Por um tempo a gente achava assim, eu toco, já faço a minha parte. Quando você comparecer diante de Deus, juiz, Ele vai pedir para você mostrar as suas mãos. E quando você... Desculpa aí se eu pesei, foi mal. Porque eu estou querendo enfatizar, sou meio teatral. Aí quando ele falar assim, como é que você se chama? Duda. Gente, tão moderna, Eduarda. Acertei? Duda. Maria Eduarda, mais chique ainda. Chique, mas é moderna, Duda. Aí, Deus, mostre-me, Duda, as suas mãos. Ela não vai falar, eu toquei teclado. Eu estava lá, enquanto a pastora Gláucia estava lá, eu queria fazer um fundo. Eu ensaiava, chegava cedo. Olha, o louvor ficava melhor. Ele falou, minha filha, quais foram as almas que você foi usada para ganhar para mim? Eu usei ela aqui, gente, mas a Duda é linda, ela é uma bênção. Eu espero, sabe, meu querido, que todos os seus, desde as crianças, porque é o que eu falo lá na igreja, sejam melhores do que nós. Vocês vão ter oportunidade, desde as crianças, serem melhores do que nós, velhos. Os velhos também têm que trabalhar, enquanto velhos ainda darão frutos. Todos. O endemoniado acabou de estar... Tinha 2.000 demônios dentro dele, foi liberto, já saiu, já foi para 10 cidades falar de Jesus. Então, quando você ganhar uma alma para Jesus, e ela começar também, que aí está no primeiro amor, Senhor, resgata-nos isso, e ela está falando de Jesus, não fica calado, porque você ainda não fez o curso. Senão você vai falar alguma coisa de errado. Se ela falar alguma coisa de errado, vai lá e fala, a Bíblia diz assim. Nós temos que ter paixão pelos perdidos. Amém. Paixão pelos perdidos. E o chofar vai tocar. Feche os seus olhos. Senhor, eu já te falei que eu tenho que ser mais séria aqui, Deus. Mas o Senhor ainda está permitindo. Mas o que é sério, Senhor? O que é sério? O que é muito sério? É que a gente não precisa mais de inspiração para ir pregar o evangelho. A gente já tem uma ordem, nós temos é que obedecer. Se até um homem que viveu por muito tempo com 2.000 demônios, assim que foi liberto, imediatamente foi liberto, foi falar das maravilhas do Senhor para a família dele, e até o registro bíblico diz, e para 10 cidades, creio que depois ele falou em outros lugares, mas eu não posso forçar o texto bíblico. O texto já é suficiente para mostrar que a criança, o junior, o adolescente, o jovem, o adulto, o da melhor idade, o pastor, a pastora, o faxineiro da igreja que é nosso irmão e que nós amamos, ou a diarista da igreja que nós amamos porque ela tem Jesus, ela está em pé de igualdade comigo, ambas precisando da graça de Deus. Aquele que toca, aquele que canta,
aquele que ainda está sentado no banco. Todos nós temos um chamado, porque somos libertos por Cristo Jesus e temos o chamado de ir lá, falar com as pessoas que estão acorrentadas, presas, não passar de longe, não falar Jesus sai daqui. A gente tem que ir lá, pelo poder do nome de Jesus, falar que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e transforma uma pessoa acorrentada, presa e morta em viva, livre, santificada, por causa da atuação do poder de Deus na vida dela. Nos dê ousadia, porque o Senhor já deu a ordem. Possamos nos inspirar no que a tua palavra diz para a gente fazer, que é indo pelo caminho, indo em casa, indo trabalhar, na vizinhança, indo, se eu vou visitar alguém no hospital, indo no trabalho, na faculdade, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Ó Deus, apesar da espontaneidade, que todos saiam daqui com a frase: se Deus libertou um homem com 2.000 demônios e ele imediatamente saiu para falar de Jesus, ó Deus, eis-me aqui porque o Senhor já me enviou. Usa-me para a tua obra. Em teu nome, Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigada, Dani. Obrigada, pastor Clésio. Glória a Deus. Fazer uns encontros dos jovens solteiros da sua igreja, com a da minha. Nós temos que fazer uns casamentos aí, Dani. Os trem tá parado demais. Tô a fim de consagrar, de apresentar para Deus umas criancinhas depois de um casamento. Então, vamos juntar esse povo aqui. Nossa, tem um povo, não posso nem falar, sou casada, mas tem uns carinha bonitinhos, umas meninas bonitinhas, porque tem Jesus. E a beleza principal é ter Jesus. Já falei com a minha filha, olha beleza não, que passa, minha filha. Olha caráter e tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Um abraço aqui. Glória a Deus.